Shalom a todos vocês neste canal Walter. Mais uma vez, em continuação a Bíblia, eu quero ler com vocês mais uma vez aqui no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 6 até o 11, que assim disse: Num outro sábado, Yahushua entrou na casa de oração, começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns professores da lei e alguns fariseus espiavam Yahushua com atenção para ver se ele ia fazer uma cura no sábado, pois queria arranjar algum motivo para acusar-nos de desobedecer à lei. Mas Yahushua conhecia os pensamentos deles e por isso disse aos homens que tinham a mão, assim ele disse ao homem que tinha a mão aleijada: levanta-te e fica em pé aí no meio. E o homem se levantou e ficou em pé. Então Yahushua disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar ou deixar alguém morrer? Yahushua, olhando para todos os que estavam em volta dele, disse ao homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os professores da lei e os fariseus ficaram furiosos. Começaram a discutir sobre o que poderia fazer contra Yahushua. Que situação! É muito complicado o ser humano. As pessoas, mesmo que têm conhecimento na lei, eles continuam sempre a rebelar. Olha, o ser humano é muito complicado. É difícil. Tem muitas coisas que às vezes a gente para poder pensar na mente humana, que ela sempre tem as voltas. Uma hora a pessoa é boa, outra hora a pessoa é mal. Tem coisa estranha na nossa vida. Isso não acontece só com o homem, acontece também com a vida selvagem. Os animais também têm esses problemas. Tem vezes que está tudo em paz, tem vezes que está uma briga, uma luta, uns contra os outros. Estranha as pessoas rápido. É muito complicado. Muitas vezes, nas aparências físicas
a pessoa vê no ser humano, ele é boa pessoa. Mas quando aparece alguma coisa estranha, alguma pessoa que parece um pouco diferente. Às vezes a pessoa não gosta do outro sem motivo nenhum. Ele não vai com a forma da pessoa ser, o modo da pessoa falar, o modo de olhar. Então o ser humano tem esses problemas também. Às vezes a pessoa não faz nada para ele de mal, mas só dele olhar a pessoa, ele olha assim, eu não vou com a cara dessa pessoa, não sei porquê. Ele não fez nada de mal para mim, mas eu olho para ele e eu sinto um cara chato, um cara esquisito. Eu não vou com a cara desse cara, não sei porquê. Ele não me fez nada, mas eu não sinto bem conversar com ele, não sinto bem escutar ele falar, que parece que as vozes dele me irritam. E às vezes é o jeito da pessoa ser, a natureza de falar, às vezes grosseira, outros falam lento demais. Claro, todo mundo tem seus porém, né? Tem pessoas que assim, não vai com a cara do outro sem motivo nenhum, não tem motivo. Não quer fazer amizade com a pessoa porque não vai com a cara da pessoa. Sem a pessoa fazer nada com ele. Mas quem tem fé em algo é diferente. Quem confia em algo é diferente, ele não pode ter um coração mau disso. Porque o Criador convida as pessoas é para aprender. Convida as pessoas a ser humildes e mudar o jeito do temperamento de ser assim. Concordar com a situação. Se o coração da pessoa é desse jeito, não vai com a cara do outro, sem motivo, ele tem que mudar essa forma de ser. Para o Criador não existe ninguém diferente, não. Todos são igual. As diferenças que tem é só a gente mesmo que faz a diferença um com os outros. A pessoa tem que entender que a forma da pessoa é aquela. Ele tem aquela natureza, mas não é mal. É pessoa boa. É o jeito da pessoa falar, meio alterada, uma vez muito devagar, muito lento. É a forma de ser. Tem que ter paciência com todos e saber que as coisas é assim. Entender. Você tem que ter um coração igual ao coração de Arrússia. Fazer o bem a todas as pessoas. E não levar em conta aquilo que a pessoa é. Mas saber que é assim que a pessoa é. Entender essa pessoa que é desse jeito. Você é quem tem que mudar. Porque muitas vezes a outra pessoa até quer ser seu amigo. Aquele que você pode julgar que ele fala muito mal, alterado, zangado, é grosseiro para conversar, estúpido. É o jeito dele ser, mas você tem que tolerar isso e mudar o seu coração. Fazer de conta que não está acontecendo nada, não levar em conta essas coisas. É você que tem que mudar. E a outra pessoa talvez nem pense em fazer mal para você. É o jeito dele ser. É uma boa pessoa, mas você vê
tem uma impressão ruim da pessoa sem motivo. Isso não está certo. Você tem que fazer as pazes com ele e você vê que é você que é o problema. Não é aquela pessoa. Às vezes a pessoa quer se aproximar de você para ter amizade, mas você sempre afasta dele porque não vai com o jeito dele falar, o jeito dele ser grosseiro. Mas se você tem um bom gênio, se você é mais de paz, se você confia no Criador, você tem que fazer a paz com ele. E você vai conversar com ele e você vai entender o modo dele ser e você não vai levar em conta e vai ser o melhor amigo seu. Porque é só no som de voz que ele parece ser mal, mas não é. Eu já lidei com pessoas assim, que ele era muito grosseiro para falar. Eu tinha que pensar muito bem para conversar com ele, porque se eu falasse alguma coisa que ele não gostava, ele dava um som de voz bem esquisito, que deixava eu sentido, grosseiro para falar. A resposta estava na ponta da língua, mas eu a tolerei. E ele era um bom amigo. Quando chegou um tempo, ele reconheceu que eu era uma pessoa boa. E sempre estava com ele. Mas agora ele não existe mais. Então temos que ter paciência com tudo. É o jeito da pessoa. É você quem tem que mudar o seu jeito de ser. Não levar em conta aquilo que o outro faz para você, que deixa você sentido. Você quem tem que fazer as pazes. E o Criador é quem te ajuda em você. Porque você não tem dentro do coração coisa ruim. Se alguém tem coisa ruim, é o outro, não é você. Mas você pelo menos tem que mostrar para a pessoa que você é manso, humilde, não leva em conta as alterações de voz, ou por a pessoa olhar para o feio para você, ou para a pessoa não ligar muito para você, afastar de você, não querer ser amigo seu, não leva isso em conta. Importa que você é uma pessoa decente, uma pessoa da paz, que quer paz com tudo. Quem quiser ser seu amigo, seja. Se não quiser, não seja. Mas você tem que mostrar que você tem um bom temperamento e que você ama a alma e que você quer o bem tanto daquele que é bom como aquele que é mau. Porque é assim que Yahushua ensinou a vida toda a paz e mostrou quem é o maior. É Yahweh. Yahweh é o maior. Ele é o bom. E você, para ser um filho dele, você tem que ser igual a ele, bom. Não levar as coisas que o outro faz de errado, mas a obrigação é orar para os que são fracos. Os fortes têm que orar para os fracos. Pedir ao Criador que abençoe, que faça ele mudar de forma de ser. Porque só o Criador pode mudar a forma de ser daquele jeito. Enquanto isso, então, você vai sempre olhar para ele com bom olhos e não com um coração mau. Então você fazendo isso, é claro que você vai ser uma pessoa como ele é.
humilde e manso. Mas apresenta a forma que você é. Se você mostrar todo o tempo que você é, a pessoa vai entender que você é boa pessoa e que ele é mau. Vai entender muito bem isso. Isso é muito bom. Mas aqueles fariseus, os doutores da lei, não pensavam dessa forma. O que eles tinham no coração era uma coisa mal, perversa. Você falar que ama Yahweh, mas não apresentar as obras, o que adiantou isso? Qualquer pessoa que for bom olhar, vê que você é mentiroso. Além disso, para amar o seu próximo como a si mesmo. Mas se você olha para ele só pensando no mal dele, e não percebe o que ele faz dia a dia, só pensar em prejudicar, pensar em destruir, acabar com ele, tirar ele do seu caminho, está correta? Não está correta. Então você vê que essa pessoa foi o maior inimigo de Yahushua. Mas Yahushua não falou mais nada a não ser apresentar a lei, as escrituras que diz. Eles entenderam muito bem. Mas o problema estava no seu coração. Porque quando você tem isso no coração, você quer lançar, quer tirar ela para fora. Está cheio de raiva, cheio de ciúme. E isso é muito mal. Quando a pessoa está assim, só pensa em fazer mal para aquela outra pessoa, para que ele saia bem. Isso é o que acontecia no tempo de Yahushua. Mas hoje que nós estamos vivendo esse tempo também é a mesma coisa. Tem pessoas que só sabem criticar. Mas ele mesmo está errado. Quem pode julgar não é só Yahweh? Só ele. Enquanto nós estivermos na terra, nós estamos correndo risco. Mesmo que você é uma pessoa obediente, cheia de temor ao Criador, mas você está correndo risco porque você é de carne e osso também. Você está correndo risco de errar. Nós não somos perfeitos. Mas precisamos de lutar para ser perfeito. Porque o Criador exige que nós seja perfeito como Ele é. Cumprindo os mandamentos, fazendo a vontade dEle. Provar isso no seu coração. Essa perfeição vem quando você lutar contra o seu mal, está no seu coração. Mudar esta forma de ser, você pode ser igual a ele, porque Yahushua mostrou isso. Ele era um ser humano. Ele era de carne e de osso, como você é, como eu sou. Ele tinha desejo, fome, mas ele não cedeu. Isso a fraqueza.
Ele tinha tudo o que um ser humano tem: cansaço, sono, fome. Dia a dia de um ser humano. Era jovem, mas nunca vi na Bíblia escrito dizendo que ele fez alguma coisa contrária da lei. Não temos nenhuma prova para provar algum erro de Arúcio. O mais era só mentira e falsidade, calúnia. E por isso as pessoas sempre observavam, mas com interesse de prejudicar. Mas nunca apanhou ele trabalhando, fazendo trabalho, comprando as coisas, vendendo as coisas. Ninguém tem prova que ele fez nada disso. Mas a acusação de curar um homem com a mão seca, um homem aleijado, ele falou para eles, e eles viram isso. É lícito fazer o bem ou o mal no sábado. Não é no sábado que é o dia ideal? Não é o sábado que é o dia de apresentar as obras do Criador? E a Rússia estava fazendo isso. E a Rússia estava mostrando para eles que no sábado é o dia de abençoar, ajudar o fraco, curar, libertar, ensinar a palavra de alma, misturar, mostrar que como tem que fazer para herdar a vida eterna. O trabalho dele era, a missão dele era ensinar, falar bem de alma, mostrar os feitos de alma. Tudo que o Criador fez foi bom e é bom. Fazer o bem no sábado e não fazer mal. Curar uma pessoa é fazer mal? Se o sacerdote poderia oferecer sacrifício ao sábado, por que a Rússia também não poderia curar um homem aleijado no sábado? Ele estava fazendo bem. Então você vê aí, a acusação sempre existe. Tanto aquele que faz certo é acusado por estar fazendo certo. E o que faz mal é acusado porque faz o mal. Mas sempre tem acusação. As pessoas julgam as erradas pessoas. Mas eles mesmos estavam fazendo errado. Desejar fazer mal para uma pessoa justo. Se reunir com o partido para falar acerca de Arúcio. O que nós temos que fazer contra esse homem? Como vamos fazer para nós acabar com isso? Eles não tinham como acusar ele perante a lei, levar ele até lá na presença do juiz para julgar, dar sentença de vida, de morte para ele. Porque não tinha prova. E quando não tem prova, não tem como chegar na presença do chefe, do juiz, apresentar para ele: esse homem fez isso e isso. Que prova eles tinham contra a Rússia? Que ele estava desrespeitando a lei de Yahweh. Não tinha prova nenhuma que ele estava desrespeitando a lei de Yahweh. E por isso ainda continuava eles irritado, nervoso, porque não conseguia. E a Rússia era uma pessoa diferente. O que ele tinha dentro do seu coração
é a bondade. Ele poderia apresentar com sinceridade, porque é isso que ele fez, mostrar algo que ele tem, Yahweh na sua pessoa. Então ele mostrava isso pela obra, que Yahweh existe e Yahweh estava nele fazendo o seu trabalho. Mas ainda tem pessoas que entendeu errado a forma da expressão. Porque eu vejo pessoas falando a vida toda. Eles apresentam Yahweh de forma diferente. Existe que nos ensinamentos por aí, que a Rússia é o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Filho. Tem alguém que diz que ele vem do céu diretamente. Ele já chegou no ventre da Maria um homem completamente feito. Um bebezinho já feito no ventre da Maria, vindo do céu, sem ajuda de nenhum homem, dizendo que ele estava lá no céu e veio diretamente ao ventre de Miriam e se formou. E ali nasceu. Não tinha irmão, não tinha pai, não tinha mãe na terra. Ele veio diretamente do céu assim. As interpretações erradas. Porque quando Yahweh disse que ele era filho do homem, já está dizendo tudo. Para ser filho do homem, tem que vir pela semente humana. Por isso que tem semente. O Criador fez a semente. Lê no livro de Gênesis para você ver que Yahweh fez a semente, que a semente esteja na terra. E da semente é que nasce a árvore. E as árvores crescem e dão fruto. E depois sempre reproduz. É a árvore plantada. E o homem é a mesma coisa. O homem é uma semente que está no ventre do homem e da mulher. Está neles dois. Porque sem a semente do homem, a mulher não produz. E a mulher não produz sem a semente do homem. E nem o homem sem a semente da mulher. As duas partes têm que estar juntas em união. A semente do homem e a semente da mulher. E formando assim, a criança nasce. E se fizer o DNA, claro que vai acusar. É filho do casal. Filho de um homem e de uma mulher. Então os dois têm a semente produtiva. Então, e a Rússia nasceu assim, de uma semente humana. Senão, de que forma o homem poderia se salvar? Se não era alguém que está dentro, convivendo com alguém na terra, com geração, de lá buscando a genealogia. Vindo de lá, do começo, mostrando da onde que vinha esse homem, o libertador. O libertador tinha que vir de um ser humano. Só quem está junto é que consegue libertar as pessoas. Pessoas de fora não têm como libertar os seus próprios irmãos. Que na lei também estava escrito. E quando um irmão
ficar pobre, que o outro ajuda ele a se levantar. Enriquecer ele de novo. Então não pode ter pobreza na terra. Se da parte do primeiro homem falhou, com a ajuda do outro, o outro se levanta. Foi assim que aconteceu. E a Rússia veio da própria geração, começando do Jardim do Éden e veio terminar até os dias que ele nasceu, com semente humana. E por isso ele pode ser o libertador. Porque o que a Rússia fez é só Yahweh que pode fazer. Um homem natural não tem condição de fazer. Então tem que vir essa semente assim. Um homem cheio de temor. Um homem que confia no Criador. Um homem de bom temperamento. Um homem calmo, manso. E um homem que sabe o que quer. É um homem que sabe escolher fazer o bem e não fazer o mal. Isso só pode vir pela bondade do Criador. Foi isso que aconteceu. Yahweh deixou esse homem preparado. Ele já vem de lá, do começo do mundo. E por isso então demorou chegar, mas chegou. É um homem assim, que tem qualidade espiritual. É um homem que cumpriu a lei do Criador, fez justiça. É um homem que liberou totalmente o seu corpo físico para fazer só o bem, para estar sempre ao lado de Yahweh, fazer somente a vontade de Yahweh e não pensar em nada da matéria aqui na terra. Liberar por completamente em servir ao Criador de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a sua força. É um homem assim, que sabe o que quer e sabe escolher o bem, não como o primeiro homem fez, escolher o mal, conhecimento do bem e do mal. Mas um homem que sabe escolher o que é bom. Ele atingiu o alvo certo. Ele foi diretamente na árvore da vida. Ele foi pegar do fruto da árvore da vida para poder viver. Esse homem foi inteligente. E por ele alcançar a mão para pegar do fruto, ele superou todas a calúnia, as falsidades. Ele superou. Ele foi um vencedor. E isso o Criador fez para que o homem aqui na terra pudesse olhar para ele e ser a imagem desse homem. Quando você escolher a ser a imagem desse homem, você vai ser um perfeito homem. É um homem que sabe o que é certo, o que é bom. Fazer como o Yahushua fez. Ele tolerou os ignorantes. Porque mesmo que a pessoa tenha conhecimento na lei, ou em letras, e sabe expressar bonito e bem, ele ainda é uma pessoa ignorante. Ele não sabe coisa nenhuma. Ele não entende nada de espiritual. Ele não sabe nada do Criador. Ele não conhece Yahweh de verdade. Que tem alguém aí que é tão covarde que não tem coragem de abrir a boca para chamar o Criador pelo nome. Mas por que não fala o nome do Criador certo?
porque ele é mentiroso e fraco. É um covarde, tem medo, não tem competência, porque ele acha que está errando chamar o nome do Criador. E lá no livro de Êxodo não está dizendo que o Criador proibiu falar o nome dele. Proibiu você tomar o nome dele em vão, substituindo o nome dele por o nome de qualquer um outro Deus que eles chamam por aí. O que lá está escrito: não tomarás o meu nome em vão, de qualquer modo, chamando ele por nome de um homem pecador, por uma pedra, por um pau, por uma árvore, aquilo que o povo adorava, os astros, o sol, a lua, as estrelas, e colocava o nome dele, chamando ele de El, chamando ele de Shaddai, né? El Shaddai. Eram os deuses que o povo fazia naquele tempo. É o nome que os deuses eram chamados naquele tempo. Isso era proibido chamar eles pelo nome. Quando fala assim, não terás o outro Elohim diante de mim, que eram as pedras, as árvores, os carvalhos, os altos das montanhas, as estrelas, a lua. Ele falou do modo geral. Esses Elohim, esses era proibido mencionar o nome deles com formas diferentes. E o nome que eles chamavam era esse mesmo, El Shaddai. Chamava de Adonai. Eram os deuses desse povo passado. Eles preferem chamar ele pelo nome de um deus estranho do que chamar ele pelo nome de Yahweh, o verdadeiro que fez todas as coisas. Eles têm medo de chamar ele pelo nome de Elohim e de Yahweh. Então esse povo não tem nada de fé, eles não confiam no Criador. É claro que se você tiver na mente que ele é uma outra pessoa, é claro que você está tomando o nome dele em vão. Mas quando você sabe que o nome dele é esse e você é um praticante, que você cumpre a lei, então você pode abrir a boca abertamente, confiante. Você não vai ser punido com morte por causa disso. Você é dele e ele é de você. Você se une com ele e ele une com você. Você passa a ser a imagem e semelhança dele. Quando você é a imagem e semelhança, você é a cópia. Você está com ele, ele está com você. Por que você vai ter medo de chamar ele pelo nome certo se você é uma imagem dele? Agora, se você não for a imagem dele, então é bom que você não chame ele pelo nome certo mesmo. Vocês são falsos, aqueles que chamam ele por outro nome. Está quebrando o mandamento lá do livro de Êxodo, capítulo 20. Está chamando ele por outro nome que não é o nome dele. E aí então, meus prezados amigos, mais uma vez, eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar mais uma vez com você. Então, que você fica na paz, chamada por Shalom.